Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda de volta. Se você é nova, se você é novo por aqui, eu sou Angélica, sou terapeuta holística, trabalho com florais de Bach e com tarô. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu atendimento e como ele pode te ajudar nas suas questões, entra no link que eu vou deixar aqui embaixo, na caixa de descrição, e veja se o meu atendimento é para você. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre coragem, como desenvolver a coragem e enfrentar os seus medos. Bom, é muito comum que no dia a dia ou que nos nossos sonhos, objetivos de vida, a gente tenha um certo medo para realizar algumas coisas, que pode ser algo natural, algo comum, aquele medo que a gente consegue enfrentar, mas também tem aqueles medos que paralisam, que não nos deixam ir além. E nesse vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre a coragem e como desenvolver essa coragem entendendo os seus medos. Porque para entender algo, eu preciso primeiro enfrentar esse algo, para a partir daí eu entender o mecanismo sobre o qual ele se dá, como ele funciona. Então é isso que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. A gente vai conversar sobre um floral de Bach que pode te ajudar para essas questões de coragem, de medo, uma carta de tarô e também vou deixar uma mensagem para você, uma mensagem para sua alma, para que se esse for o seu caso, você age da melhor maneira possível. Bom, como dizem, né, a coragem não é a ausência de medo. A gente pode ter coragem, mas mesmo assim ter um medo ali operando por trás da gente, que a gente pensa assim, poxa, eu tenho coragem para andar de bicicleta, mas eu ainda tenho medo de andar de bicicleta. O ruim é quando você não anda de bicicleta, você não consegue porque aquele medo te paralisa, como eu disse anteriormente. E hoje a gente vai conversar sobre 5 formas de como a gente pode trabalhar essa questão e desenvolver mais coragem na vida. A primeira que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é muito importante, quando a gente tem um medo que nos paralisa, algo que não está nos deixando adiante, ou até um medo que a gente não sabe muito bem de onde vem, que é isso que a gente vai conversar também nesse vídeo, é você observar o seu medo e perceber onde ele te deixa vulnerável. Uma das coisas que fazem com que a gente diminua a nossa coragem, que diminua a nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida, é a vulnerabilidade, é o medo de estar vulnerável, é o medo de se colocar em uma situação e ser julgada, ser julgado, ou o que vai acontecer comigo se eu fizer esse passo, der esse passo, fizer esse movimento. Então é importante a gente olhar para aquilo que a gente tem medo e entender dentro desse contexto onde é que está essa possível vulnerabilidade. Deixa eu explicar para vocês uma história de uma cliente minha que eu acho muito interessante para ilustrar essa questão. Essa cliente minha, ela tinha assim muito medo de ser mãe, né? Então ela não estava dando certo nos relacionamentos dela porque tinha um medo ali de ser mãe. Né? Eu não quero ser mãe, eu não vou ser mãe, né? E assim, gente, tem que entender uma coisa. Ser mãe é para algumas pessoas e para outras não. Isso é simples, tá? Agora, se você identifica que tem um medo, é bom trabalhar para ver se realmente esse desejo de não querer algo ou querer algo é genuíno da sua alma ou ele tá vindo por causa de um medo que tá interferindo, causando ruídos aí na sua jornada, tá? Então ela tinha esse medo de ser mãe. E aí a gente conversando na terapia sobre outras questões, isso acabou naturalmente aparecendo. E aí foi interessante que a gente começou a trabalhar com floral, que é esse aqui, que eu até vou indicar para vocês, para essas questões de medo, que é o aspen, tá? Então você vai falar para mim assim, Angélica, mas ela identificou o medo de ser mãe, não era mimulus, que é o medo identificado? Calma que eu vou explicar para vocês melhor. O aspen é um floral para medos não identificados, para aqueles medos que a gente não sabe muito bem de onde vem, aquela sensação ruim no peito, aquela sensação de estar sempre em alerta, né? E às vezes a gente tem um medo que a gente sabe qual é. Por exemplo, o medo de ser mãe. A gente sabe que é o medo de ser mãe. Então a gente até pode entrar com mimulus também numa terapia para trabalhar um medo que é conhecido, um medo que eu sei o que é. Mas qual é a causa desse medo? Qual é a raiz desse medo? O que causou esse medo? A gente não tem muito conhecimento ainda, porque às vezes isso está na camada ali do subconsciente. A gente não tem muita noção de como isso está reverberando, de onde vem. A gente sabe que tem um medo, mas o que causou esse medo? Alguma coisa causou, ele não chegou ali de uma hora para outra. Que pode ser inclusive coisa, se você acredita, dessa vida que você vive até de outras vidas. E estão ali enraizados na sua alma, né? Rodando como um programa dentro de você. Então, a gente foi trabalhando e aí ela começou a tomar o aspen junto na fórmula dela. Mais ou menos ali pro terceiro mês, mais ou menos, avaliando, conversando,
ela trouxe uma coisa muito interessante pra mim. Ela disse que um dia estava assim, andando, e teve um insight, assim, do nada, né? Que são aquelas intuições que a gente tem. Que veio muito pra ela assim, que ser mãe a deixava vulnerável. Então, ela se sentia vulnerável em ser mãe. Se ela fosse mãe, ela seria vulnerável. Por quê? Porque ela viu a mãe dela vulnerável com algumas vivências na família e ela entendeu que aquela vivência como vulnerabilidade e fraqueza. Então, é como se ser mãe na cabeça dela deixaria ela mais fraca. É uma fraqueza, né, na cabeça dela, de acordo com as vivências que ela teve. Você entende? Então, por exemplo, aqui a gente teve o medo de ser mãe, né? Que a gente tem um medo conhecido, o medo que estava ali. Só que a gente não tinha muito clara a causa desse medo, que na verdade era a sensação de fracasso, de vulnerabilidade. Se eu tiver uma criança para cuidar, alguém para olhar, isso vai me deixar mais fraca, mais vulnerável. Então a gente vê que de acordo com a vivência da pessoa, de acordo com como ela interpreta os fatos, ela vai ter uma visão de como as coisas são. E aí por isso que para você que tem medos e você não consegue entender bem de onde eles vêm, porque eles estão te deixando vulnerável, ou onde eles te deixam vulnerável, eu sugiro tomar esse floral aqui, que é o Aspen, para que você trabalhe essas questões de conseguir enxergar com maior precisão onde é isso. Porque quando eu enxergo com maior precisão, como é o caso dessa cliente, ela vai conseguir entender se esse desejo de não ser mãe era algo dela ou será algo externo a ela, entende? Então, assim, ela vai conseguir decidir com mais clareza se ela quer ou não quer isso de acordo com as informações que ela tem agora. Então, se você tem medo e você sente que existe uma vulnerabilidade a partir desses medos, procura entender onde está acontecendo essa vulnerabilidade, esse medo de ser vulnerável e o que ele quer te dizer. E se você tiver dificuldade para fazer isso sozinho, sozinha, você pode tomar esse floral que eu indiquei, tá? Ou se quiser marcar uma sessão comigo de terapia floral, você entra no link aqui embaixo, tá bom? Então esse é o primeiro passo, é observar esse medo e entender onde ele te deixa vulnerável, que é para você aprender a enfrentá-lo com coragem. O segundo passo é que você pare de analisar tudo muito profundamente. O que eu quero dizer com isso? É ruim a gente avaliar a vida, analisar a vida, ter uma autorreflexão? Não, não é ruim. Isso é muito bom. Isso nos dá ferramentas, nos dá formas de nos tornarmos pessoas melhores para nós mesmos e também para o mundo que nos cerca. Porém, pessoas com tendência à ansiedade, medo, pânico, etc., quando analisam tudo muito profundamente, então, eu preciso ir numa palestra hoje. Tá, preciso ir numa palestra hoje, essa é a informação. Aí eu começo a destrinchar essa informação. O que vai acontecer se eu for nessa palestra? E se eu for com a roupa X? E se eu for com a roupa Y? E se não sei o que? E se isso? E se o carro quebrar? E se o trem atrasar? É claro que você precisa considerar as hipóteses, mas quando você avalia muito profundamente, querendo saber cada detalhe daquela situação, isso pode te levar novamente para uma sensação de falta de coragem, de medo, porque você colocou ali todas as variáveis negativas, porque geralmente é negativo, a gente nunca vai para o positivo, a gente vai para o negativo, na grande maioria das vezes, a não ser que a nossa mente já esteja ali calibrada para o positivo, o que é, na grande maioria das pessoas, um trabalho muito difícil, então a gente acaba indo pro negativo. Então para de analisar tudo muito profundamente. Se você precisa fazer alguma coisa que te dá medo, que te dá angústia, não fica pensando demais nisso. Vai e faz o que precisa ser feito, sem ficar destrinchando essa informação, porque isso pode te trazer mais medo, mais angústia e te deixar mais longe da coragem que você quer alcançar, tá bom? A terceira sugestão que eu te dou para pensar aí é você ver o seu mecanismo de autoproteção. Quando a gente às vezes tem muito medo de fazer alguma coisa, não tem coragem para fazer algo, a gente pode estar se protegendo de alguma forma. Então vamos supor que você se apaixonou por alguém, né? E você ainda não tem ali um relacionamento com essa pessoa, você ainda não falou para essa pessoa isso. E aí você nunca fala, você nunca expõe, ou você não dá a entender por quê? Porque você está se autoprotegendo de uma possível rejeição. Né? Então você só vai saber se foi rejeitada ou se foi rejeitado quando a pessoa disser pra você, né? Eu não te quero, não dá, não tem como, né? E aí você vai saber, e aí você vai trabalhar essa rejeição.
E às vezes, com medo de trabalhar essa rejeição, você se protege. Então você nem fala, você nem se comunica, você nem se mexe. Isso a gente chama de autoproteção. Então a sua falta de coragem pode estar vindo de uma autoproteção excessiva, de você para com a vida. Aí você precisa até olhar para sua infância, para as questões dos seus pais, né? Será que eles não te protegiam demais? Isso fez você fazer inconscientemente também um mecanismo de autoproteção? Ou será que eles te expuseram demais de alguma forma, né? Por inconsciência mesmo. E aí você se sente muito exposta e você tenta segurar esse freio, né? Eu já me expus demais na vida, não quero me expor tanto assim. E você se autoprotege, você cria essa camada em torno de você. Então é legal a gente olhar os mecanismos de autoproteção com os quais nós estamos trabalhando em relação às coisas que queremos realizar, mas não temos coragem para isso. Pergunta para si mesmo, para si mesma, onde eu estou me protegendo nessa situação? O que eu estou querendo evitar nessa situação? Lembra? É um processo muito grande de autoconhecimento, de se perceber, de entender, tá? Então essa é a terceira sugestão que eu te dou para você desenvolver essa coragem interior. A quarta sugestão é você olhar para esse medo e se perguntar: qual é a mensagem que a minha alma quer passar para mim? Então, qual é a mensagem da sua alma? Tem um livro muito interessante que eu acho que já indiquei para vocês aqui no canal, que é esse aqui da Mari Forleo, que é Tudo Tem Jeito, tá? E nesse livro eu acho interessante que ela fala assim que o medo é o mensageiro da alma. O que isso significa? Que quando nós temos um medo exacerbado de fazer alguma coisa, a nossa alma está trazendo uma mensagem através desse medo. E geralmente esse medo tem a ver com algo que a gente pode ser muito bom ou muito boa em realizar, mas a gente não consegue fazer isso por medo. Então o medo, ele vem trazendo uma mensagem da sua alma. Tem algo aqui para você olhar. Se você está com medo, se você não está conseguindo ir adiante, é porque tem algo aqui para você observar. Então é como se o medo fosse uma cartinha, né? Que a alma te entrega, ó, tem essa cartinha aqui para você ler, né? É uma mensagem para você. Então ele vai trazer essa mensagem. Então o que a sua alma está querendo te dizer com esses medos que você está desenvolvendo? O que você precisa trabalhar? Porque, gente, a gente tem que entender que a nossa alma, ela vem aqui com um propósito grande, único, de evoluir, de nos evoluir, de sermos melhor a cada encarnação que passa, se você acredita em encarnações ou não, não sei. Mas assim, a gente vem aqui para ser pessoas melhores, melhores para nós, melhores para os outros, para evoluir, para crescer em consciência, né? E aí a gente precisa entender que todas as vezes que a gente está batendo cabeça em alguma coisa, é porque a nossa alma tem uma mensagem que a gente não está entendendo. A gente não está abrindo o coração para entender essa mensagem da alma. E eu achei muito interessante essa passagem do livro, porque ela diz realmente isso, que esse medo é um mensageiro. Então, se você está sentindo medo, não está tendo coragem na vida, para você ter essa coragem, você desenvolver essa coragem, você precisa ouvir a sua alma, ouvir a mensagem que esse mensageiro está portando e trazendo para você. Entende? Então, uma das formas para você desenvolver a coragem é você abrir os ouvidos para a sua alma. E é legal fazer isso através da meditação. Como eu sugiro você fazer esse exercício? Se senta em casa, quando você estiver só, na frente de uma janela, né? Respira fundo, num parque, se você tiver condições, onde você mora. Fecha os olhos, medita por 8 a 10 minutos, deixa os pensamentos irem, virem, irem embora, passarem de novo. Quando chegar no finalzinho da meditação, que você estiver mais calmo, você vai abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos e você vai perguntar: alma, em relação a esse medo que eu tenho, qual é a mensagem que você tem para me passar? E deixa os insights virem. Se possível, leva um caderno com você, anota o que vai vir de insight, de intuição, de pensamento. Depois você avalia o que você escreveu e veja se realmente não tem um recado ali da soma para você. A alma, ela fala conosco de forma muito sutil. Às vezes você vai precisar parar, meditar, se você não tem muito costume. Mas se você estiver dentro de um processo terapêutico, tomando um floral, sei lá, fazendo uma constelação familiar, qualquer coisa que aconteceu com você, ou uma leitura de registros akáshicos, que seja, você de repente vai ter um insight. Então é sempre bom estar atento, atenta ao que a sua alma quer te dizer, quer te contar, tá? Então é muito interessante você entender a mensagem da sua alma para que você consiga vencer os seus medos e ter mais coragem na vida.
Bom, e a quinta sugestão para você é se exponha todos os dias àquilo que você teme. Depois que você trabalhou essas questões, que você já está entendendo mais ou menos quais são os mecanismos subconscientes que estão influenciando as suas ações e fazendo com que você recue todas as vezes, é você começar a se expor aos poucos ao que te causa medo. Não precisa ser de uma vez, pode ser aos poucos, e para isso eu sugiro o uso do arquétipo do tarô, que é o louco, tá? Que é aquele arquétipo da coragem, de se lançar, de confiar no universo, de confiar em Deus, de dar o próximo passo. É claro que observando também o lado negativo, que é ficar muito loucão e sair se jogando pela vida de qualquer jeito, também não, a gente precisa ter, né, um discernimento. E o louco, ele traz pra gente essa postura de se lançar um pouco mais, e óbvio, se a gente trabalhar o lado luz disso aqui, a gente vai ter discernimento necessário para saber quando frear um pouquinho o passo e quando voltar a caminhar novamente. Se vocês observarem essa carta aqui do Tarô da Bruxa Moderna, eu acho interessante porque a moça, ela tá com fone de ouvido. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela tá com... É um Walkman, né? Não, é um celular. Nossa, o Walkman foi antiga. É um celular aqui, né? Que ela tá ouvindo música. O Walkman foi tudo. E aí, ela tá ouvindo essa música aqui, né, na beirada do precipício. Enfim, ela tá se lançando, tá se jogando, tá indo pra vida. E ela ouvir música me trouxe uma sensação muito importante. A gente sempre tá muito relaxado, né, quando a gente tá ouvindo música. Às vezes a gente tá ali, uma música legal, gosto muito dessa música, a gente relaxa e entra naquele som. E é isso. É relaxar e curtir as ondas da vida. A música que a vida tá cantando pra gente, tá tocando pra gente. E seguir em frente. Então, se você tem dificuldade de se expor ao medo, trabalha esse simbolismo da carta do louco, para que você consiga se expor um pouquinho mais, consiga ter mais coragem para dar os passos necessários na sua vida, tá? Então, essa aqui é a minha sugestão para você trabalhar a sua coragem, desenvolver a sua coragem. E a mensagem que eu trouxe para você aqui hoje também é dessa carta aqui, ó. Viva segundo a sua alma. Porque geralmente quando a gente tá com muito medo, é porque a gente não tá vivendo segundo a alma. Lembra que a alma tem uma mensagem? Escuta a mensagem e viva segundo essa mensagem, segundo o que a sua alma trouxe. Por quê? Quando você vive de acordo com a sua alma, o seu propósito é eliminar todos os hábitos carregados de excesso, de racionalização e negatividade, que causam a falta de coragem, né? Que bloqueiam a sua capacidade de julgamento, roubam a sua liberdade e tornam você uma vítima. Em vez disso, use o poder do seu eu superior. A lição para sua alma é a seguinte: pare de fazer o papel de vítima das circunstâncias, concentre-se, aprenda e escolha a reagir adequadamente quando estiver diante dos desafios da vida. Então, viver segundo a alma é entender a mensagem que esse medo está te trazendo, ouvir, e aí sim você vai conseguir entrar em ressonância com a mensagem, com o propósito que a sua alma trouxe para você, tá? Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado a trabalhar as questões de coragem, tá? E anular esse medo aí que te cerca. Lembrando que você pode realizar as coisas mesmo estando com medo, ele não pode te paralisar, tá? Se é algo muito importante para você. E no próximo vídeo, depois desse aqui, na outra semana, a gente vai fazer um exercício de escrita terapêutica trabalhando essa energia da coragem. Então você vai trabalhar tudo isso aqui que eu te passei essa semana, para a semana que vem a gente fazer um exercício de escrita terapêutica para desenvolver aí a nossa coragem. Bom, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve nesse canal para acompanhar os próximos vídeos. E a gente se vê então nos próximos. Até mais. Tchau, tchau.